dia o Senhor disse assim, está registrado na Bíblia: olha, ainda que a mãe que amamente e carregue seu filho no colo, se esqueça do seu filho, o que é uma coisa difícil, não é impossível, difícil. Ele disse assim: todavia eu não me esquecerei de você. Essa é a ação de Deus para com a nossa vida, é a sua expressão de amor, porque de fato nós encontramos nas mães a maior expressão de amor, né? O maior simbolismo deste amor sacrificial. Mas Deus diz: ainda que a tua mãe, ou que a mãe que amamenta o seu filho, ou seja, ainda pequenininho. Eu vi acho que ontem, eu só vi assim o título, eu nem gosto de ler essas coisas, mas acharam uma criança dentro de uma mochila, se eu não me engano, aqui na Santa Genebra, não na mata, foi numa mata aqui da região, ainda viva, pelo que eu entendi, eu não li a matéria, mas isso mostra que ainda tem mães que de fato abandonam seus filhos, né? De uma maneira brutal, porque se não quer ficar, dá para adoção, né, para alguém que cuida, às vezes alguém da família que quer, tem ONGs por aí, enfim, mas abandonar assim é algo terrível, né? Mas eu quero lembrar a vocês e ver esses exemplos de mãe, tá? Eu quero lembrar uma mãe que não foi um bom exemplo para o seu filho. E ela induziu o filho a enganar o pai. Eu estou me referindo a Raquel. Abra a tua Bíblia em Gênesis 27. Desculpa, eu falei Raquel, mas é Rebeca, né? Não Raquel. A Raquel vai ser a nora. É isso? Calma, né? Por enquanto é a Rebeca. Eu quero lembrar a vocês que a Rebeca foi uma mulher que Deus deu a Isaac, não foi? Isaac nem conhecia, um servo de Abraão que foi procurá-la lá na terra dos pais deles, né, da parentela deles, e chegou lá. Então, não é uma mulher qualquer, é uma mulher indicada por Deus. Mas essa mulher, capítulo 27 de Gênesis, ela orienta Jacó a enganar o pai, Isaac, para conseguir a bênção da primogenitura no lugar do seu irmão. Que era o herdeiro natural. Eles eram gêmeos, mas o irmão era mais velho, né? Esaú. Então ele disse assim, disse Jacó a Rebeca. Então é uma conversa entre mãe e filho, filho e mãe. Então o filho fala para a mãe. Versículo 11. Mas o meu irmão Esaú, ele é homem peludo e eu tenho pele lisa. E se meu pai me apalpar, vai parecer que estou tentando enganá-lo, fazendo-o de tolo. E em vez de bênção, trarei maldição sobre mim. Olha o temor de Jacó. Mas olha o que a mãe diz: caia sobre mim a maldição, meu filho. Faça apenas o que eu digo. Vá e traga-os para mim. Aí ela estava se referindo à comida, né, que ela ia preparar para levar para o pai. Então veja, essa mãe, ela teve uma visão quando estava grávida que o filho mais novo, o filho mais velho serviria o filho mais novo. E eles eram gêmeos. E aí as crianças nascem, elas crescem, aqueles já são adultos, né? Então está falando de Esaú, homem peludo, barbudo. O Jacó já tinha uma característica diferente, ele tinha bem menos pelo, né? Eles eram gêmeos, mas não eram idênticos. Aliás, eu tenho netos assim, que são gêmeos e não são idênticos, né? O Thomas e o Nicolas. Se você olhar, você diferencia facilmente quem é um, quem é outro.
A minha esposa, ela tem irmãos gêmeos. Então, quando eu comecei a namorar, eu me lembro que quando eu chegava na casa dela, eu já perguntava assim, ó, quem que é? Ou eu falava quem é o Zé, quem é o Luiz, né? Então eu perguntava um, e como eles estavam de roupa diferente, eu já gravava, porque eles eram muito parecidos, né? Mas aqui o Esaú e o Jacó eram bem diferentes. Mas você vê que a impressão que dá é que ela quer criar, manipular uma situação para fazer com que o que ela tinha ouvido de Deus se cumprisse, o que ela tinha ouvido naquela visão se cumprisse. E isso é um problema, porque Deus não precisa da nossa ajuda para nada. Deus não precisa que a gente dê um empurrãozinho para nada, e quando a gente tenta, a gente só faz besteira. E aqui ela criou uma inimizade entre irmãos que se estende até hoje. Até hoje eles são povos que têm dificuldade no relacionamento. Não é? Além do que, ele realmente traiu o pai, enganou o pai, e eu imagino como é que ficou o coração daquele homem sendo enganado pelo próprio filho. Né? Mas uma atitude de uma mãe. O outro exemplo que eu quero lembrar é pior. Muito pior. Havia uma guerra, conflito militar, Samaria, capital de Israel, estava sitiada na época de Eliseu. Vocês conhecem o Eliseu, aquele que recebeu a primogenitura profética de Elias. Né? A Bíblia, estudando a Bíblia, você vai ver que depois de Jesus, a pessoa que Deus mais usou para fazer sinais, maravilhas, prodígios, de todos os tempos, foi o Eliseu. Mas eles estavam em guerra, estavam em conflito, Samaria sitiada, havia fome, havia miséria, porque os inimigos sitiaram, ninguém entrava, ninguém saía, não entrava comida, e a comida acabou na cidade, e o tempo foi passando, e o exército inimigo esperando. Olha só o que aconteceu com duas mães daquela cidade. No desespero, elas tinham filhos pequenininhos, bebês. No desespero, segundo Reis, capítulo 6, o rei ouve o seguinte de uma mãe, versículo 28, porque essa mãe foi buscar ajuda, justiça no rei. Então, versículo 28, segundo Reis 6. Contudo, ele perguntou, o rei, qual que é o problema? E ela respondeu, esta mulher me disse, vamos comer o seu filho hoje, amanhã comeremos o meu. Então, cozinhamos o meu filho e comemos. E no dia seguinte eu disse que era a vez de comermos o filho dela, mas ela o escondeu. Gente, é possível imaginar uma cena, um comportamento desse? É algo absurdo. Olha, se nós não fôssemos mulheres e homens de fé, a gente diria, isso daí não aconteceu. Isso não é possível. Não é verdade? Mas nós cremos que a palavra de Deus transmite a verdade, é a verdade, e que essa história não foi inventada. Não é uma parábola. Foi algo horrível, mas que demonstrava a condição moral e espiritual daquele povo que, diante de uma pressão imensa, chegou a essa barbárie. O rei, a Bíblia diz, e depois você lê em casa com mais tempo, o rei rasgou, quando ele ouviu aquilo, ele ficou tão desesperado com o que estava acontecendo, que ele rasgou a roupa e ficou perdido naquela situação. Tal a angústia. Sabe o que ele fez? Ele falou, olha,
busco Eliseu, eu quero esse homem morto, porque eu sei que isso é maldição de Deus sobre a nossa vida. Está escrito aí na tua Bíblia, na sequência, viu? Não vamos ler agora, mas você lê em casa. Quem levou a culpa daquela situação foi Eliseu, que estava sofrendo o mesmo problema. E a cabeça dele ficou a prêmio. E foi nesse momento que Eliseu falou, olha, amanhã, esse mesmo horário, vai se vender aqui comida, eu vou usar uma expressão bem nossa, a preço de banana. Eles não tinham nada. Cabeça de jumento, que nem carne tinha, valia uma fortuna, né? Mas não tinha mais nem cabeça de jumento para fazer um assadozinho, não tinha. Mas ele falou, e isso aconteceu no dia seguinte. Até o comandante lá do exército do rei falou, mas nem que Deus desça aqui pessoalmente, isso vai acontecer. Eliseu falou, então você vai ver com os teus olhos, mas você não vai comer, não vai se saciar da comida. E aconteceu isso mesmo, né? A história é longa e eu deixo para você ler em casa, porque ela é cheia de detalhes, mas de fato, no dia seguinte, aquele comandante morreu pisoteado pela multidão que foi atrás da comida, que estava em abundância, né? Como o profeta havia dito. Mas uma mãe pode chegar a essa situação, sim. Pode ter questões espirituais envolvidas? Lógico. Psicológicas? Claro, né? Mas são situações que podem acontecer. Mas eu quero destacar mesmo uma mãe, duas na verdade, com exemplos muito bons. Abra a tua Bíblia em 2 Timóteo 2. E eu vou ler com vocês, capítulo 1, tá? 2 Timóteo, capítulo 1. Eu vou ler do 5 ao 9. É um texto curtinho, mas muito importante para nós. Diz assim, Paulo está escrevendo a Timóteo e ele está falando: recordo-me da sua fé não fingida. Então existe muita fé que primeiro habitou em sua avó Lóide e em sua mãe Eunice, e estou convencido de que também habita em você. Por essa razão, torno a lembrar-lhe que mantenha viva a chama do dom de Deus que está em você, mediante a imposição das mãos. Pois Deus não nos deu espírito de covardia, mas de poder, de amor e de equilíbrio. Portanto, não se envergonhe de testemunhar do Senhor, nem de mim, que sou prisioneiro dele. Mas suporte comigo os meus sofrimentos pelo Evangelho, segundo o poder de Deus, que nos salvou e nos chamou com uma santa vocação, não em virtude das nossas obras, mas por causa da sua própria determinação e graça. Aleluia! Graça essa que nos foi dada em Cristo Jesus nosso Senhor. Se nós temos exemplos de comportamentos inadequados, de comportamentos que não servem de exemplos para nós e para nenhuma mãe, ou seja, alguém criar uma situação enganosa para tentar justificar algo virtuoso, que foi o primeiro caso. E o outro, um absurdo, né? Duas pessoas totalmente fora de si. Nós encontramos aqui um Timóteo, que segundo o testemunho do apóstolo Paulo, era um homem de Deus, ele ainda era novo, de idade, né? Mas um homem já adulto, uma pessoa de Deus, comprometido com a causa de Cristo, com o evangelho da salvação. Ele já estava desenvolvendo a ação pastoral, ele já pastoreava. Paulo
o identifica como homem de Deus, como um servo leal, como um amigo de primeira hora, mas ele diz assim: eu sei que você é assim por causa do exemplo da tua mãe e por causa do exemplo da tua avó. A tua mãe Eunice, mulher de Deus, mulher valorosa, mulher exemplar, cujas atitudes precisam ser copiadas por todos os crentes. E a tua avó Lloyd, mulher de Deus, mulher valorosa, mulher guerreira, cujo exemplo de vida precisa também ser incorporado na vida de todos os crentes. Por causa do testemunho delas, você se tornou um homem de Deus, um homem comprometido com Cristo. Então, eu louvo a Deus pela vida de Lloyd e pela vida de Eunice. Ensina a criança no caminho que ele deve andar, e mesmo depois de velho, não se desviará dele. Eu quero nessa manhã, ao lembrar esses 3 exemplos, dizer: não se desespere quando as coisas parecem fugir daquela linha natural que você pensava que devia ser traçada ou trilhada. Como Rebeca. Ela entendia, ela sabia, até por revelação de Deus, que Jacó seria, no grupo familiar, comandante sobre Esaú, embora a tradição cultural dissesse o contrário. E como estava chegando a hora do Isaac abençoar e transmitir a bênção da primogenitura, e ela não via como o que podia acontecer, ela estava pensando que a vontade de Deus não ia ser cumprida, que Deus tinha perdido o controle, e ela falou: não, então deixa, Senhor, deixa aqui comigo, que eu vou dar um jeitinho. Não faça isso. Não queira dar um jeitinho, um empurrãozinho, não queira fazer a obra que Deus disse que vai fazer, a obra é dele. Deixa ele te usar, do jeito que ele determinar, mas não vai dar uma forcinha do teu jeito, porque se o nosso jeito de seres humanos fosse bom, o mundo não estaria do jeito que está, e o ser humano não haveria se perdido do jeito que se perdeu. Bom? O segundo exemplo que eu dei, então, pelo amor de Deus, né? Vamos fugir disso daí, vamos ficar sempre bem espiritualmente, bem mentalmente, bem emocionalmente, para não fazer besteira. Agora, acima de tudo, traz para si o exemplo de Lloyd, traz para si o exemplo de Eunice. E aqui, isso vale para os papais também, é claro, né? Hoje a ênfase é para a mamãe, porque é o dia das mães. Mas o exemplo, ele vem do berço. Como a frase popular diz, né? A educação vem do berço. O que quer dizer? Vem de dentro de casa. Vem daqueles que nos criaram. Vem daqueles que nos educaram. E que normalmente é o papai e a mamãe. Então Timóteo, ele é fruto dessa fidelidade da Eunice, que não tinha a loucura daquelas mães de Samaria, e nem também a petulância de Rebeca, de querer fazer algo que, entre aspas, né, Deus não estava conseguindo fazer. Porque Deus nunca perdeu o controle de nenhuma situação, e nem nunca perderá. Tudo está e estará no controle dele. Ô pastor, mas então por que lá no Éden pecaram? Por decisão do Adão e da Eva. Mas Deus não perdeu o controle. A palavra do Senhor diz que Jesus Cristo é o Cordeiro de Deus que foi morto na fundação do mundo. Quer dizer, antes que houvesse o pecado, Deus já havia preparado a solução para o pecado. Nada
Nada está fora do controle. Pastor, mas vê o mundo como é que está? Nada está fora do controle de Deus. O mundo está assim por causa da atitude do ser humano. Por causa, olha aqui no Brasil, a briga entre autoridades, às vezes, que cria um problema sério de ordem sanitária, de ordem de saúde na vida da população, por falta de medicamento, por falta de vacina, por falta de equipamentos. Nós temos visto isso. Não é porque Deus abandonou os brasileiros, mas é porque muitas das nossas autoridades, ao invés de serem tementes a Deus, são egoístas, são avarentas, são orgulhosas. Creem mais nas suas ideologias do que na palavra de Deus. Ideologias passam, perecem, caducam, mas a palavra de Deus permanece para sempre.